Olá! Estamos começando aí nossa live hoje falando sobre terapia Bowen. Oi, Breno. Falar um pouco mais sobre essa terapia Bowen. Só esperar o pessoal chegar e dar 6 horas pra gente começar. Oi! Olá, olá! Até a minha orientadora de doutorado tava aí. Tá aí, uai, tá ótimo. Que agora não é orientadora mais, né? Já acabou, graças a Deus. Então vamos lá começar a nossa live. Ainda falta um minutinho e a gente já começa a esperar essa live aí começar. Opa, eu comecei a live. Ah, é? Não é aqui Tá. não? Não, porque você estava assistindo TV. Não, aqui não, eu ia falar pra dentro. Então vamos lá. Todos os imprevistos do momento, sem problema não. Então vamos lá, começar a nossa live, 6 horas, e eu vou falar um pouquinho para você sobre a terapia Bowen. Muitas pessoas já conhecem a terapia, né, porque já experimentaram, que eu tenho visto aqui meus pacientes, alguns ex-alunos, né, e algumas pessoas que já conversaram comigo em outros eventos. Mas antes de eu falar propriamente dito da terapia Bowen, eu gostaria de falar para vocês quem sou eu, né? Não sei se todos me conhecem aqui que estão aqui na live, tem alguns rostinhos aí que eu nunca vi. E aí eu vou me apresentar um pouquinho para vocês. Então, meu nome é Maria Luísa, eu sou fisioterapeuta, sou PhD em fisioterapia, fiz em ciências da reabilitação, estou tendo a honra aqui da minha ex-orientadora de doutorado estar aqui na live, me presenteando aí com a sua ilustre presença, Daniele, e que me ensinou muito na minha vida. Graças a ela, eu aprendi demais e espero ainda continuar bastante trabalho juntos com ela. Então, vamos lá. Eu sou, então, fisioterapeuta e eu fiz minha formação como terapeuta Bowen. E essa minha jornada com terapia Bowen começou há aproximadamente 7 anos atrás. E eu comecei fazendo os módulos 1, né, em São Paulo, onde a Lisa, que é da escola que a gente vai falar daqui a pouco, veio para o Brasil ministrar o curso de terapia Bowen. E nos primeiros módulos, eu achei tudo muito estranho ali no início, como que funcionava essa terapia, porque era muito diferente, né? Eu tinha acabado de sair da graduação, mas eu vi muita transformação nas pessoas, muitas coisas positivas acontecendo. E aí, consequentemente, eu fiquei muito curiosa, porque eu queria saber quais eram as repercussões disso no corpo, e tudo muito diferente do que eu tinha visto até então. E eu terminei minha formação da terapia Bowen depois de 3 anos. E depois, durante o meu processo, eu fui convidada para a escola, né, para ser representante aqui no Brasil. E o meu convite, ele durou, né, a minha formação, ele durou durante aproximadamente 2 anos, né, e foi durante meu doutorado. Então, por isso que eu agradeço muito a Daniele estar aqui, porque ela me ajudou nesse processo, né, pela enorme compreensão de muitas oportunidades aparecendo para mim. E com isso, eu acabei me formando como professora e coordenadora e representante aqui da terapia Bowen no Brasil. E hoje eu ministro no Brasil os 5 módulos de terapia Bowen
do módulo básico. Por quê? A gente vai falar daqui a pouco, mas o curso ele é dividido em módulo básico e módulo avançado. Então vamos lá falar um pouquinho sobre a terapia Bowen e o que ela funciona, e eu vou tirar um pouco, eu vou bloquear os comentários para que a gente não atrapalhe aqui os slides que eu fiz para vocês, para a gente ficar um pouco mais interagido. E aí depois eu libero um pouquinho para a gente tirar dúvidas, tá? Então vamos lá. Então a terapia Bowen, ela foi criada por Thomas Ambrose Bowen, e na época eles falavam que ele era um osteopata e algumas pessoas falavam que ele era um terapeuta manual, mas na verdade Tom Bowen, ele sabia de várias terapias manuais, né? Ele sabia de vários conhecimentos de formas de cura, e os próprios osteopatas não gostavam que ele era considerado como osteopata, né? E aí, na verdade, eles consideravam que ele era um terapeuta manual, né? E alguns até pensavam em curandeiro aí. O fato é que ele começou a descobrir a terapia Bowen através de manipulações que ele foi fazendo na esposa. A esposa de Thomas Ambrose Bowen, ela tinha asma e vários episódios, várias crises que desencadeavam nela com recorrência. Então ele, na tentativa de aplicar os conhecimentos dele de terapia manual, ele foi investigando e descobrindo pontos extremamente importantes no corpo que traziam equilíbrio para o corpo da esposa dele. E com isso, ele curou a esposa dessas crises respiratórias que ela tinha. Então, eu falo que essa terapia, quando uma pessoa cria uma terapia para ajudar uma pessoa muito próxima, uma pessoa que ela ama muito, então eu vejo que essa terapia ela tem muito amor envolvido, né? Então, o que eu sinto e que eu vejo que os meus pacientes também relatam para mim, tá? Então, existem vários benefícios, né? Igual eu falei com vocês em relação à terapia Bowen, em relação à respiração, mas a gente consegue também ter mudanças no sistema digestório. Muitas pessoas, assim, vou falar que 90% fala da mudança do sono, da qualidade do sono, principalmente no dia da sessão. Como regulariza o sistema nervoso autonômico, a gente consegue ter como se fosse um sistema mais de calma no nosso corpo. E, consequentemente, a gente tem umas respostas muito positivas, não só no período de sono, mas também na qualidade desse sono, ou seja, na sua recuperação. No outro dia você acorda com a sensação de estar bem mais renovado. Lógico que nos dois próximos dias depois da sessão, muitos pacientes relatam sonolência, né? Até mesmo uma letargia, uma calma. Isso porque, na verdade, é o cansaço que o indivíduo não consegue observar que ele tem, né? E a gente vai atropelando em várias situações na nossa vida. E aí o corpo começa, né? Porque você adquire mais consciência corporal e o corpo começa, então, a apresentar esse cansaço, ou seja, ele está pedindo para você dormir, ele está chamando a sua atenção em relação a isso, tá? A gente tem alguns relatos na internet, como também alguns estudos de casos falando sobre redução da pressão arterial, justamente por causa que ele estimula o sistema nervoso parasimpático e isso consegue reduzir também a pressão arterial, mas também reduzir a frequência cardíaca. A gente observa também nos pacientes uma melhora de circulação linfática e principalmente aqueles indivíduos que utilizam muita medicação, eles conseguem reduzir essa intoxicação do efeito colateral da medicação. E isso é saído pela urina, tá? Tem alguns relatos e casos clínicos mostrando melhora do sistema endócrino e também do sistema imunológico, né? Eu tenho vários pacientes que até recentemente ex-paciente minha relatou que ela estava com
lúpus e estava com altíssimos problemas de plaquetas, não estava conseguindo tirar o prednisona, e aí eu resolvi dar uma sessão para ela e ela relatou e ela mostrou o exame dela como que mudou depois da sessão e ela conseguiu tirar os 40 miligramas de prednisona e etc, né? E aí, como que é uma série, né, uma sessão de terapia Bowen? Na verdade, uma sessão, ela pode durar ou 4 minutos ou 60 minutos. Isso tudo vai depender de como que a gente vai avaliar o nosso paciente, como que é o caso desse paciente, por exemplo, se é um caso agudo, se é um caso crônico. Então, os casos agudos, a gente consegue fazer manobras mais específicas, focadas, mais locais e, consequentemente, a gente faz menos manobras. Por quê? No processo agudo, não houve nenhuma modificação ainda do sistema para adaptar aquela nova lesão. Já questões mais crônicas, né? A gente precisa fazer mais interferência em outros pontos do sistema do nosso corpo para poder reorganizar não só a causa, mas também todas as consequências que aquela causa trouxe para o corpo ao longo do tempo. Então, isso costuma demorar um pouco mais. Mas todo esse tempo de sessão também vai depender da tolerância do paciente, né? A sensibilidade do paciente, a necessidade do paciente. E uma coisa super interessante que o Tom Bowen falava é da necessidade de fazer muito menos manobras nos indivíduos. Ser mais minimalista, justamente para não sobrecarregar o sistema de várias informações em que ele deve mudar, né? E isso acaba sobrecarregando o sistema, trazendo até, às vezes, mais dor, né? Hoje eu tô com uma paciente que ontem ela tava com muita dor e o pouco de manobra que eu fiz já foi muito para ela, e aí acaba que ela passou por um período, tá passando por um período de exacerbação do sintoma, mas que isso vai passar. Durante a sessão de terapia Bowen, a gente faz algumas manobras e a gente espera um período de pausa. Esse período de pausa, ele vai variar de 2 a 5 minutos, dependendo das reações do corpo e o quanto o corpo já passou por um processo que a gente fala que eu faço a manobra e ele provoca uma vibração dentro do corpo e por meio dos caminhos que a gente vai ver que não é um caminho linear, é um caminho que ele é para múltiplas possibilidades do corpo, onde o corpo precisa se reorganizar, e aí ele passa por essa vibração que demora em torno de 1 minuto e 20, e depois ele vai acalma o corpo. No processo que eu observo a calma do corpo, eu estimulo novos pontos, né, para poder continuar o processo de tratamento. E esses estímulos, eles são feitos com manobras manuais bem específicas que a gente chama de movimentos Bowen. Por quê? Porque a gente faz um movimento que consiste em 2 fases, né? Uma fase que consiste em retirada da pele e posteriormente o movimento propriamente dito. Esses movimentos muitas vezes são sequenciados, né? De um ponto interliga em outro ponto, ou mesmo são movimentos isolados, dependendo da necessidade do indivíduo, tá? E aí, esses movimentos, eles são de formas, na maioria das vezes, né, de forma transversal à fáscia da musculatura, né, de alguns ligamentos, tendões e também no sistema nervoso central. Esse movimento específico, chamado de movimento Bowen, como o objetivo principal dele é atingir a fáscia, não tem como a gente prever uma resposta linear, porque quando a gente está falando de fáscia, a gente está falando sobre a conexão que o nosso corpo tem, que ela é multidirecional, e essa transmissão de energia, ela
por mais que seja ali, a gente pensa ali, nós profissionais da saúde, quando a gente aprende na fisioterapia, o músculo, a origem e inserção é aquilo, vai ligar e vai aproximar esse músculo daqui. Lógico que a gente já tem vários artigos mostrando que, por exemplo, o bíceps, ele não fica com a força somente no segmento que ele está se conectando. Então, ele transmite força para vários grupamentos musculares que estão interconectados com ele. Então, esse movimento Bowen também vai trazer essa manobra que vai fazer ser uma resposta multidirecional, tá? E aí, com isso, vai reorganizar o corpo aonde precisa, porque o nosso corpo, ele é inteligente. E o Tom Bowen mesmo, no início da sua carreira, ele sempre falou que ele acreditava justamente igualzinho os osteopatas no poder de autocura que o corpo tem, que a gente precisa somente estimular, né, muitas vezes, ou como manobra manual, ou com um estímulo para dar aquele impulso de encontro, né, do seu processo de reorganização. Opa, peraí. E aí, qual que é o mecanismo de ação? Basicamente, eu já expliquei, mas a gente realiza o movimento Bowen nesses pontos específicos do corpo que Tom Bowen mapeou e que encontrou, que geralmente são movimentos transversais em pontos específicos da musculatura, ligamento ou do sistema nervoso central, né, e periférico, mas também que provocam essa vibração no corpo, que ela vai ter uma resposta ondulatória e que a gente às vezes consegue ver essa resposta com movimentos involuntários que o indivíduo, durante a sessão, ele começa a apresentar. E ele não sente muitas vezes. Às vezes, quando o movimento quando o corpo faz um movimento muito forte, muito brusco, aí o paciente acaba reparando que algo aconteceu, né? Mas ele às vezes relata, eu senti coisas andando dentro do meu corpo, é como se fosse uma energia, exatamente porque está ocorrendo essa vibração após a estimulação, e essa vibração, esse caminho acontece no período de pausa, tá? E aí, durante esse processo, o paciente vai tendo essa reapropriação do sistema corporal, né? E isso vai trazendo não só uma resposta para o sistema nervoso central, mas também para a resposta para o sistema músculo-esquelético. E que é isso que acontece com os pacientes, eles começam a ter uma percepção melhor do corpo, uma consciência corporal e alguns alarmes, algumas mudanças, por exemplo, eu tô muito tempo sentada, eu já começo a sentir que meu corpo está incomodando, mais consciência do que realmente traz o prejuízo para o corpo daquele paciente. Então ele fala assim, nossa, eu já sei que quando eu fico muito sentado nessa cadeira já não me faz bem. Então ele até busca condições para que o que foi instalado de alteração postural, ela não seja recorrente, por causa justamente dessa consciência corporal que vai sendo atingida, né? E, como eu falei com vocês, quando a gente quando a gente fala de terapia Bowen, a gente está falando de fáscia, que é o principal tecido que a gente tem no corpo, que é ligado à sustentação. Se você está aí sentado, vendo, segurando o celular, não é só por causa do seu sistema músculo e esquelético, e sim também pela fáscia, onde organiza todo o seu sistema músculo esquelético, a sua pele, as suas vísceras, e ela que permite a transmissão de energia de um segmento até o outro, ela que permite a comunicação não só do sistema músculo esquelético entre si, mas também das vísceras com o sistema músculo esquelético. Por quê? Porque ela é um tecido conjuntivo, né, que vai variar entre denso, modelado ou mais frouxo em várias regiões do corpo e que se interconecta desde o fio do cabelo até a pontinha do pé. E, consequentemente, a gente tem essa comunicação de forma muito inteligente e de uma forma muito rápida, porque ela consegue, por meio dos seus canais, que ela tem canais dentro dela,
trazer informações que alguns artigos e alguns estudiosos até falam de ser mais rápida do que o sistema nervoso central, tá? E aí eu trouxe para vocês um artigo, né, que foi publicado por Julia Bacher e colaboradores, e ele fala sobre o efeito da terapia Bowen, né, na flexibilidade dos isquiotibiais, né, e não só imediatamente após a sessão, mas também uma semana depois. Então, é um estudo randomizado, controlado. E esse estudo, tem outros estudos já publicados da terapia Bowen, mas esse é um dos estudos que eu acho melhor a qualidade metodológica e que a gente consegue ver que manobras sutis conseguem modificar de forma substancial o comprimento muscular, né, a flexibilidade da musculatura. Então, o que esses autores fizeram, né? Eles separaram em 2 grupos, um grupo que iria receber essas 3 manobras, né, da terapia Bowen, ao nível de L3 e L4, depois na base dos isquios tibiais e a outra ali entre o glúteo máximo e o glúteo médio, né? Então, é um ponto que a gente tem entre que se conecta o glúteo máximo e o glúteo médio ali. E o outro grupo não iria receber nada em relação a nenhum tipo de manobra, mas ela ia permanecer em decúbito ventral durante todo o período que o outro grupo se permanecesse. Antes e após a realização dessas manobras, foi feita a avaliação da flexibilidade dos isquios tibiais em ambos os grupos, tá? E foi verificado o seguinte, foi verificado que, por meio também de dados, mas como é uma tabela, fica muito difícil de visualizar aqui no Instagram, eu coloquei mais o gráfico, né? Mas esse gráfico, ele mostra a mudança de angulação e dos isquios tibiais, né? E no grupo verdinho, aí na linha verdinha, a gente consegue ver o grupo da terapia Bowen, e nessa linha mais escura, a gente vê o grupo controle. Então, nesse grupo da terapia Bowen, houve uma redução, né, de graus, ou seja, que estava muito mais encurtado, de forma significativa no primeiro ponto até o segundo ponto. Quem é professora fica querendo apontar toda hora na tela do computador. Mas no primeiro ponto do segundo ponto, houve uma melhora da flexibilidade aí, com uma redução dessa angulação imediatamente após, e que essa redução aí, que essa melhora da flexibilidade, ela houve também uma semana depois. Então, tanto a comparação imediatamente após a sessão como uma semana depois, houve diferença estatisticamente significativa, tá? E aí, eu trouxe para vocês também, para vocês verem a mudança em relação ao ombro congelado. A principal, assim, uma das coisas que mais tombou e ficou famoso foi por causa do ombro congelado. E aí são umas fotos antes e depois, em relação a uma aluna, que ela, na verdade, ela é uma fisioterapeuta, e ela acabou indo lá no meu consultório, e eu não sou muito de tirar fotos antes e depois, mas ela estava muito interessada em fazer o curso, e ela falou assim, eu tenho um problema no meu ombro. Eu falei assim, vamos tirar a foto então, que aí a gente pode até usar depois para você. E aí, você vê o antes e depois, e aí acaba que eu uso as fotos dela aí na minha palestra aí também. Mas essa aluna, ela tava, né, com essa angulação, em ambos os braços ela tava com limitação, eu só trouxe a foto do braço direito, e imediatamente após a sessão, né, ela houve a mudança já da angulação do membro superior, né, e isso acontece principalmente, né, quando as limitações são acima de 90 graus, mas eu já tive casos de
apenas 30 graus de movimento de abdução de ombro e houve respostas maravilhosas com 180 graus de abdução de ombro após a sessão, tá? E aí, o que a gente fala de imediatamente após a sessão, assim, por quê? Eu falo muito com os meus pacientes, olha, nós vamos fazer a terapia hoje, mas não significa que os seus ganhos vão ficar limitados somente ao que a gente viu aqui. Por quê? A terapia tem um tempo de resposta. E esse tempo de resposta, até a estabilização do que foi feito de estímulo, ela dura em torno de 4 dias. Então, há um ganho muito grande entre 48 horas e depois a gente tem uma estabilização, dependendo se a pessoa não fez nada de errado, né? Tem uma estabilização aí durante os 4 dias. E depois a gente retorna com ela, com a sessão, se for necessário, uma semana depois de 7 dias, tá? Então, essas sessões, elas são muito mais espaçadas do que as sessões da fisioterapia tradicional, que às vezes precisa de fazer várias vezes por semana, de 3 ou até 5 vezes por semana. A gente faz somente uma vez, espera a resposta do corpo, à medida que ele se adapta, a gente vai lá e insere outras manobras, tá? Ou mesmo repete, dependendo da necessidade daquele corpo, da necessidade da gente reavaliar e entrar em decisão em quais pontos que a gente vai estimular, tá? Então, como é que é a formação do curso de terapia Bowen? A escola que eu represento, né, que eu coordeno aqui no Brasil, é a ISBT, que é a International School of Bowen Therapy, que ela foi estabelecida em 1998, né, e ela foi fundada pela Lisa Black e o Ko Murai, que foram os meus professores que fizeram a minha formação lá em Portugal. Então, eu fui para Portugal e fui treinada por eles, uma parte aqui em Belo Horizonte que eles vieram e o final da minha formação eu fui em Portugal para terminar. E como Tom Bowen, ele não ensinou para ninguém, né, como que foi feito, como que ele raciocinou, como que ele criou a técnica. Ele tinha várias pessoas que assistiam as sessões dele e as pessoas interpretavam como que ele fazia. Então, Lisa e Ko também fizeram uma interpretação do trabalho de Tom Bowen e uma organização para que possa, né, ter uma forma de didática de ensinar e, consequentemente, depois o terapeuta vai tendo muito mais liberdade de escolher os pontos. Por isso que a gente fala que, inicialmente, a gente faz estímulos sequenciais em pontos determinados, mas depois o terapeuta vai tendo mais liberdade até para ele conhecer, né, o corpo do indivíduo e as respostas que ele pode apresentar, né? E aí, com isso, a Lisa, ela vem aqui para o Brasil somente para ministrar o curso avançado. Ela não vem para ministrar o curso básico, porque quem está ministrando atualmente aqui sou eu. Então, como é que é a organização do curso, né? Então, o curso básico são organizados em 5 módulos. Do módulo 1, né, a gente já trabalha toda a região de coluna cervical, torácica, lombar e sacral. A gente consegue também tratar a região dos isquios tibiais, que é a região posterior da perna. Também a questão do ombro, né? E à medida com que o curso vai avançando, a gente vai tratando as questões mais periféricas, né? Então, a gente consegue tratar síndrome do túnel do carpo, que a gente vai começar a trabalhar membros superiores de forma mais periférica, começa a tratar as questões de asma, alterações pélvicas, alterações de pé, por exemplo, joanete, ou mesmo de cotovelo, né? Que é cotovelo de tenista, mas a gente não pode restringir
a terapia Bowen a questões somente ortopédicas. A gente tem que pensar que ela é uma terapia muito mais profunda do que a gente imagina. Principalmente porque a gente está falando que a gente atinge fáscia. E a fáscia já tem vários estudos falando, principalmente de Bordone e colaboradores, como que ela é o centro, né, das nossas memórias. E vai, né, das nossas memórias, onde que a gente guarda vários traumas que a gente vai adquirindo durante a vida, e durante a sessão ocorre várias liberações, em alguns casos até algumas catarses, né, que é liberações com choro, lembranças, né, muito profundas que acontecem. Então, no módulo 1 até o módulo 5, tudo isso a gente vai focando no sistema músculo-esquelético, mas a gente vai observando que é muito mais profundo do que só uma questão muscular ou esquelética. Então, a gente consegue fazer manobras que vão atingir o sistema visceral, né? Então, redução de cólicas menstruais, melhora do sistema digestório, regularização da menstruação. Na Austrália, ela é usada muita terapia Bowen para reorganizar o corpo, tanto no sistema musculoesquelético quanto hormonal, para trazer para a mulher a capacidade de engravidar de forma mais equilibrada, né? Ou mesmo aquelas que não têm a capacidade de engravidar de forma mais fácil, começam a fazer a terapia Bowen e conseguem engravidar. Eu tive vários casos em relação a isso, né? Que foi muito positiva para essas mulheres, tá? Também tem vários casos que eu ajudei as mulheres em caso de leite empedrado, né? Então, que não é só uma questão, né, ali da mama, mas sim também do sistema nervoso, né? Então, que isso vai ser colaborado, né? E no módulo 5, a gente tem uma prova, por quê? A terapia Bowen, ela não é um curso livre somente, né? Ela é uma profissão internacional. Então, a certificação, ela vem da ISBT de Portugal e ela pode ser utilizada, né, em qualquer lugar do mundo. Então, a gente tem uma prova prática, uma prova teórica para avaliação, né, desse terapeuta. E porque a escola ela é muito rigorosa em relação a isso, pela qualidade do profissional com que se está se formando. Então, por isso que durante a formação a gente garante, né, que são turmas mais reduzidas justamente para ficar muito atentos a forma de manipulação, se as manobras estão sendo feitas de forma correta, se está sendo feita de forma nos locais corretos, para que a resposta ela ocorra de forma muito mais eficaz, tá? E já os módulos avançado, o avançado 1 e o avançado 2, é ministrado pela Lisa, então ela vem para o Brasil para ministrar esse curso. Então eu deixei aqui os dois contatos para vocês, que é o 98540-4663 e o 9700-4512, que são os telefones da Soleil. A Soleil é a empresa, é a minha clínica, né, que eu trabalho e que é associada à Escola de Terapia Bowen, onde a gente ministra o curso de Terapia Bowen, tá? E aqui eu deixei alguns contatos para quem tiver algumas dúvidas, que é o meu e-mail, né, marialuisavcarvalho@gmail.com, e o e-mail da Soleil, né, e o e-mail da Terapia Bowen também, para que a gente possa, se vocês possam tirar dúvidas, quem se interessar até o curso. Aqui em Belo Horizonte, nós teremos curso dia 5 e dia 6 de dezembro. Essa turma já está confirmada. E agora eu vou liberar os comentários aqui para vocês, para quem tiver alguma dúvida, para a gente poder tirar, tá bom? Eu falei bastante. Eu vi aqui que tem muitos pacientes meus, fiquei muito feliz, né? E que são muito fãs, né? Eu falo que
tem hora que eu brinco assim, parece que a terapia boa vicia, porque a sensação de paz, de relaxamento, de equilíbrio, ela é tão positiva e no nosso dia a dia essas coisas são tão complexas, né? Porque é muitas tarefas, muitas mudanças, é uma hora para a pandemia, a gente tem que se reinventar e tal, e acaba que isso é muito estressante, né? Exatamente, Ra Cavalcante. O curso em dezembro será o módulo 1. Os outros módulos eu tô retomando agora, por causa da pandemia, com muita segurança, mas com turmas muito reduzidas. Eu praticamente estou fazendo em duplas ou trios, mas com toda a segurança, justamente porque são manobras manuais, né? Então a gente tem que tomar cuidado e não fazer aglomerações. Então, as turmas que estavam em andamento, eu estou continuando com elas. Mas a nova turma, que também vai ser uma turma reduzida, é Raquel. Também é reduzida, ela vai ser em dezembro, né? Então, dia 5 e 6 de dezembro. Eu sei que tem várias pessoas aqui que estão aqui na live que são interessadas em fazer, já buscaram, né, informações comigo. Então, fiquem atentos em relação a isso, justamente porque eu não vou abrir uma turma com muita gente, justamente por causa da nossa segurança, né? Então lá, quem ainda não conheceu, indico e conhece excelente terapia. Conheci através da terapeuta boa da Mariane Brito. Isso, Isaltino, ele é de Ubatuba. E a minha aluna, que é a Mariane, ela está lá e ela fez nele, né? Já fiz 2 sessões e ele, pelo que ela me contou, apresentou bastante respostas positivas em relação a isso, tá? Vamos lá, Cida. Gratidão, Maria Luísa, por nos proporcionar esse conhecimento de uma forma tão esclarecedora de como essa terapia é eficaz. Quem pode fazer o curso? Quem pode fazer o curso? Então, qualquer pessoa pode fazer o curso. Ou seja, qualquer profissional, qualquer área pode fazer o curso, justamente porque ela é considerada uma terapia, uma profissão internacional. Só que, atualmente, eu tenho visto que as pessoas que fazem o curso e que não são da área da saúde ou que não têm conhecimento nenhum da área da saúde, elas acabam tendo muita dificuldade, né? Por quê? Porque tem que saber sobre fisiologia, tem que saber sobre anatomia humana, né? Além de estar trabalhando com uma técnica nova. Então, eu tive pacientes, né? Eu tive alunos, vários alunos que são de outras profissões, já tive engenheiros, advogados, mas que eles têm uma profissão paralela que é ser terapeuta, né? Então, tem vários outros cursos e queriam agregar a terapia boa à sua profissão. Então, como eles já têm esse conhecimento, ele já tem essa prática clínica, eles acabam tendo uma facilidade, mas acaba que alguns profissionais, eles investem e aí eles acabam desistindo do curso. O que eu falo muito eu chamo para uma conversa, sabe? Eu gosto de ser muito sincera com todo mundo e ver também se a pessoa, para ela ter um pouco mais de conhecimento a respeito da terapia Bowen, para ver se ela experimentando, para ver se ela vai ter mais essa questão de se conectar com aquela técnica e trazer ela para somar na vida profissional dela. Então, eu sempre gosto de fazer essa conversa com ela, tá? Para ver se... Porque às vezes a pessoa tá tão perdida, não sabe qual profissão seguir, e aí acha que isso pode ser uma opção para ela, mas ela talvez não tem nenhum jeito, nenhuma habilidade ali com terapia manual, ou mesmo para cuidar de outro ser humano, porque essa questão de cuidar do ser humano, eu falo que tem que ter um dom, né, para isso.
porque é muito delicado, principalmente quando se fala de um corpo que está frágil, né? De um corpo que está com dor, não só física, mas também emocional, e que a pessoa, né, entrega o corpo dela nas suas mãos. Então, não é uma coisa, eu vou fazer né, uma atividade aqui, qualquer coisa, tá bom para eu ganhar um dinheiro. Não é bem assim. Então, por isso que eu gosto de conversar bastante com as pessoas antes delas optarem em fazer o curso, sabe? Gratidão, Dani. Sexta tô aí, com mais terapia boa, hein? Desacelerar você. Então, vamos lá, para ver se tem mais perguntas. Eu sempre falo errado, né, Exaltino? Eu sempre falo Ubatuba, mas é Quaragatatuba. Eu sempre tenho dificuldade. Eu ia pra ir, mas por questões pessoais eu não vou conseguir ir. Então a gente cancelou a minha ida hoje. Fiquei bastante triste com isso, mas não vai faltar a oportunidade para poder ir para aí. E aí a gente se conhecer pessoalmente e conhecer todas as pessoas que queriam me conhecer pessoalmente aí em Caragá e também em Ubatuba, né? Bora fazer, Raquel. Toda vez você me enrola, mas bora fazer. Vamos fazer esse curso logo, que eu sei que você gosta muito. Raquel é uma das pessoas que tiveram efeitos maravilhosos em relação ao ombro, né? Ela chegou uma vez no meu consultório, depois de várias injeções, várias questões, e o médico queria até internar ela, e ela estava fazendo uma abdução em torno de 30 graus. E acabou que uma sessão, imediatamente após, houve abdução de 180, né? E eu até tinha alertado para ela, olha, não crie muitas expectativas, porque o seu braço está muito limitado. E a gente vai ganhar hoje, depois a gente ganha na próxima sessão. E na próxima sessão foi excelente. Na mesma sessão já foi excelente a resposta, né? Eu fui ler aqui e fiquei perdida. Então, isso aí, Exaltino, pode deixar que eu vou ir. A terapia Bowen pode ser feita em pessoas com trombose? Não pode ser feita. Na verdade, quase nada pode ser feito com pessoas com trombose. Tem que esperar a medicação e alta médica, justamente pelo risco desse trombo virar um êmbolo, né? E aí trazer mais complicações, tá bom, Gabi? Vamos lá. Uma hora sai. Ei, Leila, eu também quero muito te conhecer. Quem sabe janeiro dá, né? E a gente se conhece. E aí fazer terapia boa em você, apesar que você recebe aí da Mariane, né? Não, então é isso, pessoal. Acho que não tem mais dúvidas. Foi uma conversa rápida. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer para vocês aqui várias informações, vários artigos científicos, falando sobre fáscia, falando sobre terapia Bowen, para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa terapia fantástica. Infelizmente, eu não consegui fazer a abertura do link do YouTube pela chuva. A internet não tá tão positiva aqui. Eu dei graças a Deus que o meu celular tá funcionando muito bem, mas no meu telefone, no meu computador não funcionou. Mas achei que foi ótima a nossa conversa, tá? Então, obrigada, Raquel, obrigada a presença de todos e espero aí encontrar com vocês em outras lives, tá? Esse horário também não é muito positivo, porque é muita sobrecarga de horários, né? Muita sobrecarga de acessos, enfim, muitas tarefas. Então, gratidão pela presença de todos e pela oportunidade de falar sobre uma das coisas que eu mais amo fazer na vida, que é terapia Bowen, porque eu vejo muito resultado, né? Eu vejo muita melhora nos pacientes, não só física, quanto também emocional. Ana Maria também ama terapia Bowen, né? Beijo pra você, boa semana. Daqui a pouco nós estamos aí, né? Tem que te dar uma resposta. Tá bom? Beijos, boa semana. Até mais.